porque vale ela muito, me ajuda a recuperar, né? Então, a lógica é essa aqui. Então, isso não vai estimular, vamos dizer, um novo desmatamento, porque eu sei que eu tenho que pagar alguma coisa para eu, né? Não é de graça. Sim, Né? claro. Então, o problema é a lógica da anistia. Então, eu digo, olhar para o futuro, olhar para um mecanismo de regularização permanente, porque não é que amanhã vai acabar o desmatamento ilegal, não é que o Brasil já não, agora não tem mais. Não, por que não tem mais? Vai ter, não podemos achar que o Brasil muda de um dia para o outro. Os processos são longos, vai ter, claro, talvez terá menos, espero, do que teve no passado. Talvez não terá incentivos oficiais, ainda tem alguns, né? Muitas vezes, estímulos de crédito. Então, quer dizer, temos muitas contradições na nossa legislação. Então, o desmatamento continuará tendo. Então, nós temos que ter um mecanismo que acompanhe a necessidade de recuperação ao longo do tempo e com segurança, porque eu estava falando com uns investidores outro dia na área até de alimentos e me dizendo, olha, o que a gente no Brasil é esse problema de apostar, né? É um fundo brasileiro, mas que atua em diferentes países. Eles dizem, olha, às vezes a gente tem essa insegurança, né? A gente tem que apostar, como vai ser, né? Não, eu tenho que saber quais são meus custos, isso vai dar segurança ao setor e vai principalmente estimular a maior produtividade dentro da agricultura, coisas que já aconteceu em alguns setores, né? Mas não acontece. Hoje o grande desafio é a pecuária. Sim, né? sim. Temos 4/5 das terras agricultáveis do país utilizadas para pastagem, né? Então é lá que nós temos que ter o grande desafio da produtividade. Um dos nossos muitos desafios a serem enfrentados. Tem até uma série, esse código traz uma série de alterações no próprio dia a dia do Ministério Público, né, Cristina? Se ele fosse aprovado como está, vocês iam ter que correr atrás de muita coisa. Com certeza. Na verdade, existem, por exemplo, diversos termos de compromisso de ajustamento de conduta, ou os chamados TACs, né, termos de ajustamento de conduta, que já foram firmados, ou seja, acordos para que aquelas pessoas, todos aqueles, quaisquer pessoas, a gente fala de agricultor, mas é agricultor, pessoa física, né, para se adequar aos termos da lei. E que hoje, sendo aprovado esse código, a gente vai ter que analisar o que será feito com todos esses termos de ajustamento de conduta. Todas as ações civis públicas, por exemplo, que estão em andamento, né, vai gerar uma discussão enorme. A gente vai ter que se posicionar no sentido de que aquilo que foi firmado, aquilo que foi estabelecido na legislação anterior não pode ser alterado, por exemplo, né? A gente não pode permitir que haja um retrocesso, né? Um retrocesso ambiental, um retrocesso... Vou te dar um exemplo, posso te dar um exemplo? Por favor. É para tirar um pouco de trabalho da Ana Cristina. Tem essa questão da data de 2000. Você imagina o que não vai dar de conflito país afora essa história do 22 de julho de 2008? Como é que você prova isso? Como né? vai Começa por aí, não, né? até porque a lei não é que diz, olha, a proposta, né? Não é que diz, olha, até 2008 tem, sei lá, Algum tipo de sensoriamento comprovação, remoto. não tem. É em cima de documentos, fotos, assim, tipo, você arquivos. comprou fertilizante Se em aumentou. quantidade tal que justifica qual era a área. Você imagina você comprovar, dizer, olha, eu tenho uma nota fiscal que eu comprei calcário em 2007. Esse calcário, sendo que você usa 3 toneladas por hectare, e aí significa que eu tinha área X e, portanto, eu já tinha desmatado. Você imagina o grau de insegurança e, vamos dizer, de corrupção, Não, daí a como gente sempre, entra, né? em todas as Que você searas, gera com um tipo de coisa assim. Tá, então para eu aceitar a sua notinha do calcário, tá? E não aceitar aquela do vizinho, né? Então, quer dizer, você tem você gera uma situação onde prolifera corrupção, onde prolifera insegurança e onde prolifera conflito.
Tudo isso significa custo. Custo para a economia, custo para a agricultura, custo para o país. Não é nesse nosso interesse. Não queremos criar conflito Sim, claro. mais onde não precisa. Todos esses problemas legais acabam também refletindo na Exatamente, do Ministério Público. E, na verdade, por exemplo, você pegar esse dispositivo que fala, que pode ser comprovado por isso, aquilo, quer dizer, isso é uma matéria que é eminentemente processual, não tem que estar nessa lei do Código Florestal como você vai provar, porque isso já é uma regra processual, né? Não tem que estar lá estabelecido. São eles que exatamente, definem, então, quer dizer, não tem, maneira. Existe, por exemplo, o sensoriamento remoto, se você tem como comprovar se está ou se não está, a gente faz muito isso, né? Mesmo hoje nós temos alguma evolução da legislação ambiental que a partir de 2002 teve uma metragem, ou, aliás, 89, e aí ele te diz, não, a gente construiu anteriormente. Aí a gente vê, fala, não, tá aqui, ó, sua casa já estava construída antes. Então, por que você vai colocar lá que você vai comprovar com documento? Se você tem lá uma imagem que te comprova e que pode ser aferida, né, a construção ou qualquer que seja a intervenção na área. Então, isso é realmente... Então, isso já vai... vamos ter problemas, já estamos antecipando exatamente. Que teremos problemas. E assim, genericamente, essa questão do retrocesso, né, como um todo, e em alguns pontos até específicos, né, em relação à questão das áreas de preservação permanente que são diminuídas, tal, a gente vai ter um problema realmente no dia a dia, ou seja, de se ficar como está, né, da gente analisar esse retrocesso e dizer, olha, a Constituição Federal não permite retrocesso. Existe um princípio fundamental, né, um princípio que está implicitamente considerado lá na Constituição, que é o do não retrocesso, ou seja, nós não podemos permitir que isso vá para trás, a gente ande para trás. E teve um exemplozinho que me falaram, que eu escutei uma vez, que é muito interessante, que assim, ó, é muito claro para todo mundo que hoje a gente não admite tortura. É uma coisa que a gente evoluiu e que não pode de jeito nenhum, uma garantia, né, fundamental, um princípio que está lá na Constituição. Aí você pode dizer assim amanhã, alterar e falar assim, uma leizinha que fala assim, não, mas vamos deixar só um pouquinho, a gente deixa a unha, exatamente, a gente deixa arrancar a unha, então tudo bem, né? Quer dizer, não tem cabimento, é uma coisa que então, hoje a gente tem a garantia de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de todos, não só das presentes como das futuras gerações. Né? E você retroceder nessa garantia dos processos ecológicos essenciais que estão lá na Constituição Federal, não é possível. É legal. Agora, você estava falando nessa questão da pecuária, da agricultura, tem muita gente coloca que esse projeto tem, né, um apoio de uma bancada ruralista que vem com isso por trás, e muita gente também coloca de uma falta de conhecimento dos agricultores, ou da grande indústria da agricultura brasileira, de que na hora que você desmata, você quebra, você prejudica a si próprio, quer dizer, você vai entrar num ciclo, né, em que você vai acabar causando uma terra que vai ser mais pobre, você vai ter problemas de chuva, você vai alterar todos os ciclos produtivos da região. Por que essas duas pontas, digamos, que estão debatendo esse código, que são tão afetadas por eles, não conseguem conversar? Como é que a gente chegou num momento em que o que a gente está apresentando, né, para ser votado é um código que acaba sendo contra nós mesmos e até contra quem apresentou essa proposta e é o maior interessado? Normalmente você tem hoje representação, vamos dizer, de interesses ruralistas, né, que ela, na política, né, nos últimos anos, que ela tem insistido sempre muito nessa coisa de fatos consumados, de perdão, de anistia. Como estava dizendo a antes, tal da lei do retrovisor que você falou. Não só no aspecto ambiental, mas, por exemplo, também no financeiro, né? Sempre a lógica de perdão de inadimplência com bancos, etc, etc. É um pouco essa ideia de manter o agricultor, eu digo sempre, um pouco pendurado. Pendurado e sempre numa condição de dependência, né, de uma representação política que, no meu entendimento, não tem feito assim os interesses da classe, né? Não tem representado os interesses da classe. E que, como você falou, que tem um custo muito caro para todos nós, né? Acaba gerando mais
trabalho para o Ministério Público, mais trabalho para... O que eu acho é que hoje, você vê que às vezes os absurdos, né? Tem representante da Confederação Nacional da Agricultura, etc., que às vezes diz... nós tivemos um problema sério de preço baixo dos alimentos, de falta de remuneração do produtor, que inviabilizou em muitos casos o produtor. E eles defendem que o preço tem que ser baixo. Eu nunca vi, né, um representante de um setor que defende que o preço tem que ser baixo, quer dizer, aviltar o preço pago ao produtor. Nós temos que produzir barato, Como é barato? Peraí. Quer dizer, tem que reconhecer. Às vezes, outro dia estava em Mato Grosso olhando o pessoal recebendo R$20 a saca do milho, abaixo do preço de produção deles. Isso é insustentável, não por razão ambiental, mas por razão econômica. Não é isso que nós queremos. Então, nós queremos o interesse é tornar competitivo o produtor brasileiro. O que significa competitivo? Significa que ele esteja pelo menos num padrão de produtividade, né, igual ou superior daquele do resto do mundo. Claro. Então, isso já acontece em alguns setores. Onde o produtor brasileiro está competitivo em determinados setores, até na cana ou no papel e celulose, etc., etc. Quer dizer, isso significa que você tem uma estratégia, né, até da indústria, das cadeias relacionadas. Você tem um planejamento a longo prazo, né, de longo prazo, claro. Onde o Brasil está forte, é isso que nos interessa. Né? Trazer esse panorama para a agricultura familiar, para essa agricultura que trabalha que mais a favor precisa, da inclusive, floresta, claro, né? Disso. Né? A agricultura familiar ela precisa de integração nas cadeias. Né? Senão parece que tem uma lógica que pensa que a agricultura familiar tem que ser só de subsistência. Não, a agricultura familiar ela precisa de integração nas cadeias, ela é importante para a nossa alimentação, para o nosso dia a dia. Até para a qualidade, para a feira, para o produto fresco, para o produto saudável na mesa do consumidor brasileiro, para o produto local, né? que é um grande valor, né? E nós precisamos fomentar isso e ter malhas, inclusive, próximas das áreas urbanas. Você vê a importância, né, da produção próxima das áreas urbanas? É alimento fresco na mesa e água para as cidades, né, e prevenção de desastres. Então, essa integração agrofloresta, né, na área periurbana, na área é essencial. Né? Quer dizer, não tem que olhar só a produção como toneladas ou milhões de hectares em lugares remotos, né, feita com controle remoto, né? É uma coisa que tem que estar próxima do, né? Que a gente precisa lembrar, que eu falo, tenho repetido bastante, que esse debate precisa ser integrador. Na verdade, lembrar que a floresta também faz a diferença para a plantação, por exemplo, para o gado e para todo mundo. Então, assim, a natureza presta serviços ecossistêmicos gratuitos, né? Por exemplo, para controle de pragas, por exemplo, para estabilização das encostas, para estabilização da própria dos rios, né? Contra a erosão. Quer dizer, isso tudo precisa ser lembrado, né? Para a polinização, abelhas, exatamente. Né? Muito bacana, questão como é que a gente conversa o pessoal da agricultura com o pessoal que né? Tem que haver uma integração maior entre quem está defendendo essa questão, né? Exatamente. E tem que sempre ser olhado nesse sentido, ou seja, o meio ambiente engloba tudo, né? Engloba nós que vivemos, né? Integra a questão das plantações, integra a questão do gado, quer dizer, o meio ambiente é integrado, não tem que se olhar, ter visões estanques a respeito dele, né? Tem que ser uma visão integrada.